Olá a todos, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma videoaula de matemática. Na aula de hoje nós vamos trabalhar um conteúdo novo. Esse conteúdo se chama radicais. Esse conteúdo, para você compreender ele melhor, você precisa conhecer as partes que compõem esses radicais. Olha só, cada uma dessas partes aqui tem uma nomenclatura. Por exemplo, aqui, ó, esse símbolo nós chamamos de radical. Dentro desse radical nós temos um valor aqui, um número qualquer, que aqui a gente chamou de A. Esse número que fica aqui é chamado de radicando. Nesse meio aqui, ó, dessa abertura, fica o índice. O resultado desse cálculo nós chamamos aqui de raiz. De raiz. Uma informação importante aqui: só existe raiz de um número em que o índice é maior do que 1. Ou seja, você só vai encontrar uma raiz a partir de 2, 3, 4, 5. Quando você estuda o conteúdo de radicais, você tem que compreender dois casos, duas situações dentro de radicais. O primeiro caso é quando o índice é par. Ou seja, aqui, ó, você tem uma situação, está representado por letras. Aqui você tem a raiz de um número qualquer com índice par igual a B. Pois, se eu pegar esse B aqui e elevar ao índice que está aqui, eu vou ter como resposta o A, certo? Vamos entender melhor essa situação. Raiz de 49. Raiz de 49 é 7. Pois, se você pegar o 7, que está aqui, e elevar ao quadrado, que é o seu N, você vai ter como resposta 49, certo? Essa mesma situação aqui em cima, ó, representada facilmente aqui pela raiz de 49. Esse 49 seria o A, aqui seria o N, que no caso o 2 é o único índice que pode ficar oculto, né? Então aqui tem 2 no lugar do N, aqui é 2. O B aqui vale 7, pois se eu pegar aqui o B, que no caso é 7, e elevar ao índice, eu vou ter aqui, ó, o 49. Aqui nós vamos apresentar mais uma outra raiz de índice par, que no caso aqui o 6, não é? Raiz sexta de 729. Diferente da raiz anterior, porque é muito fácil você encontrar a raiz de algum quadrada de alguns números. Aqui, como o índice é 6, você precisa fatorar este número. 729, você pode fazer uma pequena divisão aqui do lado, dá por 3. Você sabe que dá por 3, mas dá quanto aqui? 7 dividido por 3, 2, 6, sobra 1, abaixo 2, 12 dividido por 3, 4, 4 vezes 3, 12, abaixo 9, 9 dividido por 3, 3, então aqui eu tenho 243, 243 dá por 3 novamente, 243 dividido por 3, 8, 24, vai sobrar 3, 3 dividido por 3, 1. 81 aqui, ó. Dá por 3? Ainda dá por 3, que vai dar o quê? 27. 27 dá por 3, que dá 9. 9 dá por 3, que dá 3. Dá por 3, que dá 1. Certo? Isso aqui é uma fatoração. Aí você tem que fatorado 729 vai dar o quê? 3 elevado a
1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 elevado à sexta. Esse valor aqui, ó, vou fazer um pouco diferente aqui no caso. Esse valor você coloca ele aqui, ó. 3 elevado à sexta, com 6 que já tem aqui. O que vai acontecer? Você corta, vai dar 3. Então, raiz sexta de 729 vai dar o quê? 3. Pois, se eu pegar o 3, que no caso aqui ele é a minha raiz, se eu pegar o 3, que é o resultado da minha raiz, e elevar ao índice, que é 6, eu vou ter o quê? 729, certo? Vamos ver aqui mais uma outra situação. Vamos lá? Eu gostaria de fazer para vocês uma pequena observação, certo? Nessa observação, você tem que lembrar que não existe raiz quadrada de um número negativo. Não existe raiz quadrada de um número negativo. Nem raiz quadrada, nem raiz quarta, nem raiz sexta. Você tem que observar que todas as vezes, aqui um exemplo, que o meu índice for par e o radicando for de um número negativo, não tem raiz. Não se define em R, certo? É só uma observação que você não pode esquecer dentro do primeiro caso, ok? Eu quero fazer assim um pequeno lembrete, uma atenção especial para uma situação como essa daqui, ó. A diferença entre menos raiz de 9 e raiz de menos 9. Olha só a primeira situação, menos raiz de 9. Esse menos está fora da raiz, tem nada a ver. Então, você repete ele. Raiz de 9, 3. Existe. Agora, raiz de menos 9, você vai dizer aqui que não existe. Por que não existe? Por causa da observaçãozinha que eu falei para vocês. Raiz quadrada, ou raiz quarta, ou raiz quinta. Raiz de índice par, raiz de número negativo aqui, ó, quando o número for negativo, não existe. Nós vamos agora ver o segundo caso. Nós vamos trabalhar o segundo caso. O segundo caso, ele vai falar sobre índice ímpar. Ó, nós vamos trabalhar com índice ímpar. Aquela mesma situaçãozinha anterior, ó, eu tenho a raiz de um número qualquer, a raiz de um índice ímpar de um número qualquer é igual a B. Onde eu vou pegar esse B e elevar a esse índice e vai ser igual a A. Vamos fazer uma questão com um índice ímpar. Três questões. Hoje vamos fazer 3 questões. A primeira delas é essa daqui. Raiz cúbica de 8, né? É interessante lembrar que raiz quadrada, geralmente é fácil você encontrar a raiz quadrada de um número. Você pode resolver direto. Se você sabe a raiz, faz direto. Caso você não saiba, você vai lá e fatora. 8 dá por 2, que dá 4, dá por 2, que dá 2, dá por 2, que dá 1. Então, 8 fatorado vai dar 2 elevado ao cubo. Por quê? Porque o 2 na divisão apareceu 3 vezes. 1, 2, 3, 2 elevado ao cubo. Então, você vem aqui, ó. Você vai colocar 2 elevado ao cubo, onde você vai cortar esse com esse. O que vai sobrar? Cortando aqui, ó, a raiz some. Vai sobrar o quê? 2. Pois, você pode colocar igual você fez no anterior. Pois, o 2, que é o resultado da raiz, o 2 elevado ao índice, que é 3, vai ser igual ao quê?
8. Vamos fazer uma situação diferente agora. Aqui você tem a raiz cúbica de menos 8. Aqui você tem que observar atentamente que o índice é ímpar. Nesse caso, existe raiz de número negativo quando o índice for ímpar. Vamos lá? Já foi feito anteriormente aqui, ó, já fatoramos o 8. Então, a gente sabe que 8 dá 2 elevado ao cubo. Então, você vem aqui, coloca dentro da raiz cúbica menos 2 elevado ao cubo. Você corta aqui, vai ficar menos 2. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Pois, se você pegar o menos 2 e elevar ao cubo, você vai ter o quê? Menos 8. Vamos fazer só algumas observações. Como é que você sabe que é menos 8? Tem duas formas. Vamos relembrar aqui, ó. 2 elevado ao cubo. Todo mundo sabe fazer isso aqui, ó. 2 elevado ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. É o menos 2 quantas vezes? 3 vezes. Então, menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Ou, tem essa outra maneira aqui de você responder. Base negativa, expoente ímpar, fica negativo. 2 elevado ao cubo. Vamos fazer mais uma questão para finalizar. Raiz cúbica de menos 125. Como é que eu faço? Passou de índice 3, as raízes quadradas, se você souber, você pode ir direto. Mas raiz cúbica, quarta, quinta, já é bom você fatorar. Facilita você encontrar a raiz de um número. Você vai fazer o quê? Você vai fatorar. Fatorar o 125. 125 vai dar por 5, que vai dar 25. Dá por 5, que dá 5. Dá por 5, que dá 1. Ou seja, 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Fatorado 125 dá 5 elevado ao cubo. Porque o 5 apareceu 3 vezes. Não é isso? Então, você vem aqui, coloca na raiz menos 5 elevado ao cubo. Né? Raiz cúbica de 125. Aí corta aqui. Feito isso aqui, a raiz some. O que sobra? Menos 5. Pois, aí você vai lá e diz, pois, menos 5 elevado ao cubo, que é o índice, é igual a menos 125. Ok? Se você tiver alguma dúvida, você pode estar refazendo os cálculos do mesmo jeito que foi feito na anterior, né? Menos 5 elevado ao cubo é o menos 5 3 vezes, não é? Multiplicado 3 vezes. Aí você multiplica aqui os sinais, menos com menos, mais com menos, menos. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ou você simplesmente, não é? Base negativa, expoente ímpar, fica negativo. 5 elevado ao cubo, que já fez aqui na anterior, você sabe que é 125. Certo? Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima videoaula.